Você já ouviu falar sobre psoríase? Essa é uma doença que pode estar ligada a diversas comorbidades e se manifesta de forma moderada a grave em cerca de 20% dos pacientes. No próximo sábado, dia 29 de outubro, é o dia da conscientização da psoríase e é importante te falar que o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da doença. E sobre isso, a gente conversa agora com o Dr. Daniel Nunes, que traz mais detalhes sobre isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Oi, obrigado pelo convite, Daiane. Tá Tudo certo, bem? tá ok. Para a gente começar, quais são os primeiros sintomas dessa doença? Então, a psoríase ela é uma doença autoimune que causa lesões vermelhas na pele que descamam. Essas lesões normalmente são lesões que aparecem em joelhos, cotovelos, couro cabeludo e pode aparecer a qualquer momento da vida, né? Desde a infância até em pacientes adultos. Nós temos normalmente dois picos de aparecimento, né, na época da adolescência e depois ali pelos 40, 50 anos e normalmente nessa fase associada até a outras situações, como por exemplo pacientes que têm obesidade, pressão alta, diabetes, né, que a gente chama isso de síndrome metabólica. Então, essas situações, na verdade, são situações que aumentam a inflamação. Além disso, a psoríase também pode ter, em alguns pacientes, manifestação nas juntas articulares, né? A gente tem o que a gente chama de artrite psoriásica. Então, ela pode começar, às vezes, como sendo uma dor articular também. Um outro local bem frequente, né, eu vi que vocês printaram aí, uma lesão de couro cabeludo. Às vezes as pessoas confundem com uma caspa, alguma coisa nesse sentido, e se ela for muito vermelha, muito descamativa, pensar sempre em psoríase também. Tá certo, o senhor falou aí sobre pessoas que têm diabetes ou alguma doença assim, mas existe também algum fator genético para essa doença? Sim, normalmente a psoríase ela tem uma carga genética. Não significa que se, por exemplo, o meu pai ou a minha mãe tem a psoríase, eu vou ter, mas a minha chance de desenvolver é maior. Normalmente precisa de algum gatilho externo, às vezes alguma infecção, alguma situação de estresse emocional muito importante, algum tipo de medicamento, uma cirurgia, ou às vezes até algumas situações, né, que a gente não consegue identificar. Essas lesões elas podem aparecer de forma muito rápida, né? Então, às vezes, né, de uma semana para outra, de um mês para o outro, ou às vezes essas lesões elas podem aparecer de forma mais lenta, gradual, né, de forma que o paciente às vezes nem perceba, porque no início ela pode ser assintomática, ou seja, não, às vezes não dá tanta coceira, né, nada disso, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela pode começar a coçar, pode começar a incomodar um pouco mais. Tá ok. Agora, em relação à idade, qual a média aí da faixa etária que essa doença atinge? É mais pessoas mais velhas ou mais pessoas mais novas? Então, como eu tinha comentado, ela tem dois picos, né? Uma situação que pode aparecer no início, ali na adolescência, por exemplo, tende a ser um quadro mais instável, as lesões elas aparecem de forma mais eruptiva, né? Como se fosse um quadro, às vezes, de uma alergia, lembrando um quadro de uma alergia, e essa outra pico que acontece mais lá pelos 40, 50 anos associados a essas doenças metabólicas, diabetes, pressão alta, por exemplo. Então, são dois momentos da vida em que isso, né, pode acontecer. Mas a gente pode ter lesões de psoríase desde bebês até pacientes que desenvolvem psoríase depois de 70, 80 anos de idade. Tá certo, doutor. Agora, a gente imagina, né, ou sabe que como várias outras doenças afetam a saúde mental, essa doença, a psoríase, também com certeza afeta a saúde mental da pessoa. Então, como o paciente com esse diagnóstico pode lidar com essa questão? Então, a gente tem duas situações acontecendo, né? A gente pode ter o aparecimento da psoríase por um trauma emocional, por uma situação de estresse, uma perda de um parente, uma situação de luto, alguma coisa nesse sentido, né? E o contrário é verdadeiro, uma vez que o paciente tem a doença instalada, às vezes por vergonha, por medo, né? Isso acaba atrapalhando a sua vida no dia a dia, né? Isso atrapalha as relações sociais, as relações afetivas desse paciente, levando a quadros muitas vezes de depressão, aumento de ansiedade, né? Então, são situações que muitas vezes precisam de acompanhamento, não só do dermatologista, mas às vezes também de um psicólogo, de um psiquiatra, para conseguir fazer o controle dessa parte emocional também. Perfeito. Agora, rapidinho aqui para a gente terminar. A gente sabe que é importante buscar informações, mas buscar também um especialista sobre o assunto, não é mesmo? Porque muitas pessoas acabam procurando informações na internet, não têm um diagnóstico preciso, é claro, e aí se assustam com uma doença que ela, na verdade, não sabe exatamente como funciona.
Exato, né? A psoríase, ela, como eu falei, pode ter algumas associações com doenças inflamatórias, né, e outras doenças metabólicas. Então é importante fazer o diagnóstico quanto antes, porque se não tratada a psoríase, ela aumenta, por exemplo, o risco de infarto, o risco de derrame. Então é importante realmente fazer o tratamento mais precoce possível, né? Hoje a gente entende a psoríase como uma doença não só de pele, mas uma doença realmente sistêmica. E temos medicamentos, né, disponíveis tanto na rede pública quanto na rede privada que são altamente eficazes, né, coisas que a gente não tinha há mais ou menos uns 10 anos atrás, mas nos últimos anos, né, a gente já tem acesso a esses medicamentos, mesmo no SUS. Tá certo, doutor. Muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente, viu? Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Tchau, tchau, Daiane. Tchau.